A graça e a paz do Senhor Deus esteja em nossos corações. Vamos meditar hoje em Lucas capítulo 15 e os versos a partir do 11. Fala da parábola do filho pródigo. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse a seu pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, avistou seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe, pondo-lhe um anel na mão e a harpa nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo, ele disse: Pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e falarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Aleluia. Essa é uma parábola que o próprio Jesus Cristo relatou, contou essa história desse pai e seus 2 filhos. O mais novo, depois de há muito viver com seu pai e seu irmão na fazenda, estava achando que aquela vida não lhe servia mais e pediu a sua parte da herança e foi embora de casa. Deixou tudo para trás. E seguiu por um caminho e foi para uma terra longe da que ele morava. E ali começou a gastar sua fortuna, a parte da herança que seu pai lhe tinha dado. E gastou e fez muitas festas, muitas orgias, muitas mulheres, amigos que ele começou a ter por conta do que ele tinha para oferecer. E até o dia em que toda aquela fortuna se acabou, porque ele não trabalhava, e ali aquela parte da herança que ele levou chegou ao fim. E chegando ao fim a parte da herança, o seu dinheiro, e ele ficando ali sem dinheiro, numa terra distante, uma terra estranha, começaram a desaparecer os seus amigos, e ele ficou passando necessidade naquele lugar, porque aquela terra, além de tudo, estava passando por uma grande fome. E a coisa começou a apertar tanto que ele decidiu trabalhar. Como ele, com certeza, não tinha nenhum tipo
de formação, né, de conhecimento do trabalho, porque só trabalhava na fazenda, ele foi e pediu um emprego lá para trabalhar com os porcos. Ele começou a trabalhar com os porcos, alimentando os porcos, e a fome era tanta que ele sentia que ele desejava comer a comida dos porcos, mas não podia. E passando alguns dias, ele começou a lembrar da fazenda, começou a lembrar do seu pai, começou a lembrar dos trabalhadores e de como eles eram tratados, e do alimento que eles se alimentavam lá. E ele disse: eu tenho que voltar para a casa do meu pai. Eu vou pedir perdão a ele, eu vou dizer que eu reconheço que pequei contra Deus e que pequei contra ele. E que ele não precisa me considerar mais seu filho, mas pelo menos me receba como um dos seus trabalhadores. E ele foi. E o pai, que desde que o filho tinha partido, ficava sempre na esperança e vinha sempre ali à porta da frente, à entrada da fazenda, para ver se aquele filho tinha se arrependido de voltar. E nesse dia, o pai estava olhando, ele contemplou seu filho voltando. E ele não se conteve, correu, abraçou o filho, beijou o filho, e o filho falou: pai, eu sei que eu pequei contra Deus e contra o Senhor. Eu sei que eu não sou digno mais de ser chamado seu filho, mas me receba como um dos seus trabalhadores. E o pai, dando ordem a seus servos, pediu para que ele fosse buscar uma roupa nova, limpa. Pediu para que ele trouxesse o anel e sandália para os pés dele. E preparou todo o filho, levou-o para casa, entrou, pediu para que os servos matassem um cabrito, para que eles pudessem fazer uma grande festa, comemorando a volta daquele filho. E ali eles começaram a se alegrar e festejar pela volta daquele filho, o filho do fazendeiro, o filho que tinha se perdido no mundo. E ali, o seu filho mais velho, ouvindo aquela festa, não sabendo o que estava acontecendo, perguntou o que estava acontecendo e disseram: é o teu irmão que voltou. E eles estão festejando pela volta do teu irmão. E ali entrou muita raiva, muita fúria no coração daquele irmão. E ele ficou indignado e disse: isso não está certo. Eu sempre servi meu pai aqui, eu sempre estou aqui, meu pai nunca me deu uma festa. E ele falou isso para o pai. O pai foi lá fora, pediu para que ele entrasse. Meu filho, esse teu irmão, ele estava morto, ele reviveu. Ele estava perdido, ele foi achado. Vamos nos alegrar. Mas ele não quis se alegrar. E aí o pai ficou em alegria com aquele filho. E nós vemos aqui, nessa parábola, a representação de Deus, a representação dos seus filhos. E ali aquele filho que convivia na casa do Senhor, participando de tudo ali, da comunhão. E aquele filho mais novo, que simbolizava aqui, ele não estava mais satisfeito de estar ali. Não tinha mais alegria para ele estar ali na casa do Senhor. Não tinha mais alegria para ele servir ao Senhor. Estar em comunhão ali com o Senhor e com seus irmãos. E ele pediu a sua parte da herança. E ele foi embora. Foi procurar prazeres no mundo. Foi procurar prazeres que ele achava que seria melhor, que encheria mais a sua alma de alegria. E ele foi. E achou muitos prazeres. Mas esse prazer lhe fez perder o seu tesouro, a sua herança, a herança que Deus nos deu, que é a salvação, a dádiva preciosa do Senhor. E ele perdeu aquela herança. Mas ele se arrependeu. E ele decidiu voltar para a casa do Senhor. Ele decidiu reconhecer que tinha errado, que tinha pecado, e voltou. E aquele pai, que simboliza Deus, estava ali esperando. E o recebeu. E lhe deu novamente o símbolo do anel, o símbolo da herança, e recebeu com alegria.
Mesmo assim é quando um pecador se arrepende. Aquele que estava desviado, aquele que está longe, reconhece que errou, reconhece seus pecados e volta para o Senhor. Ele está sempre esperando. Ele está sempre disposto a receber. E ele sempre receberá com festa e com alegria. Pois a palavra do Senhor diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. E o Senhor tornará a dar a alegria da salvação, a herança verdadeira de uma vida de alegria de verdade, de uma verdadeira alegria, de um verdadeiro gozo, de uma verdadeira paz, de uma verdadeira satisfação, onde não vamos sentir necessidade, nem fome, nem desejo de voltar ao mundo. E o Senhor novamente trouxe essa alegria ao coração daquele jovem que foi embora. Assim mesmo, Deus quer trazer de volta a alegria da salvação ao coração de você, meu amigo, minha amiga, que abandonou a casa do seu pai, que deixou a casa de Deus procurando prazeres, e esses prazeres vieram, porém esses prazeres não têm satisfeito a tua alma, porque a tua alma só vai ficar satisfeita na presença do Senhor. Só a alegria perfeita, só a paz perfeita, só há fartura, só há gozo na presença do Senhor. E esse Pai que representa Deus, Ele está te esperando. Ele está esperando a tua volta. E no dia que você voltar, você será sempre bem recebido na casa do Pai. A casa do Pai. E terá festa nos céus e alegria pela tua volta. Por isso, não te importe com o que os teus irmãos vão pensar. Que você não merece. Que você não era para estar ali de novo, participando da alegria, participando do gozo, participando da festa, participando da comunhão. O Pai, que é o dono da casa, está te esperando. E Ele vai te receber. E vai ter festa. E vai ter alegria. Porque aquele filho que estava morto reviveu. Aquele filho que o pecado matou reviveu. Pôde ter a oportunidade de reconhecer. Sofreu, mas voltou para a casa do Pai, reconhecendo que pecou e não queria nem mesmo mais ser considerado como filho. Mas o Senhor sempre vai te receber como filho. Por isso não te importe se os teus irmãos da casa de teu pai vai ficar indignado com a tua volta. Mas saiba que o Pai, que Deus, há de te receber. E Ele tem autoridade para dar de volta a tua parte na herança. Que Deus abençoe, que Deus fale ao coração através dessa parábola. Que há sempre a oportunidade de voltar. Sempre a oportunidade de reconhecer. Sempre a oportunidade de receber de volta a alegria de estar com Deus. A alegria de servir ao Senhor. A alegria de estar na comunhão do Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de Deus permaneça em nossos corações.